Pero también yo creo que libera el hombre de ataduras que son más mentales, emocionales. Por isso que a palavra do Senhor, o conhecimento da Bíblia sempre foi muito incentivado por las igrejas protestantes, porque creemos que a gente a ter o acesso à Bíblia, las ataduras, empieza a ser liberado de las ataduras. Por isso a Bíblia foi por muito tempo proibida e o protestantismo trabalha hasta el día de hoy para que a gente tenha o fácil acesso à palavra do Senhor Jesucristo. E eu creio em uma liberdade literal em todos os sentidos. A democracia e o protestantismo têm uma relação muito forte. Vou repetir, a democracia e o protestantismo têm uma relação muito forte. Os países de origem protestantes são países democráticos, porque a palavra do Senhor libera o homem, nos hace pensar de forma livre. Por isso, os protestantes têm labor muito grande em la educação secular, em todos os países onde estiveram. E na história do protestantismo em Espanha, não é distinto. Casi ao lado de cada igreja era plantada uma escola. Não só por la necessidade de la gente aprender a ler e a escrever, e assim ter acesso à Bíblia, é porque é a maneira que o protestantismo tem uma visão de la vida, que nós devemos ser livres para ler, entender, interpretar e praticar. Quando os primeiros missionários chegam à Espanha, eles percebem a grande necessidade de la gente ler, escrever e ter liberdade de consciência, aun que as leis do momento não permitiam uma plena liberdade de consciência. Então se começam a nascer as primeiras escolas protestantes em Espanha. E nós falaremos solamente de uma, e seguro que de la mais importante escola protestante de Espanha, que está muito cerca de vosotros aqui em Madrid. Eu vou lhe passar a direção hoje, para que ao menos você passe por delante dessa escola e assim conozca o valor histórico que tem essa escola. Quantos estão vivos? Digam amém. Los muertos quedem como estão. Página de número 10, por favor, abra sua libreta. Página de número 10. O primeiro párrafo diz que os protestantes tampouco poderiam matricular seus filhos em los colégios, que eram dominados por la igreja romana. Então, os filhos de los protestantes não tinham acesso à educação em Espanha em este período histórico, porque não poderiam matricular seus filhos, solamente católicos poderiam participar de seus filhos. Pero se acorda que eu dije que me encanta o protestantismo, porque para cada obstáculo há uma oportunidade de uma grande porta se abrir. E eu sei que nós como missioneiros temos muitos obstáculos, pero que Deus abra nossa visão espiritual esta tarde, para que delante dos obstáculos da missão, o Senhor nos dê grandes oportunidades para predicar o Evangelho. E é uma conferência como esta, Josué Júnior agora acerca da visão do líder, e é uma conferência como esta, que o Senhor pode abrir nossa visão, e nós em meio a los obstáculos e dificuldades da missão, podemos ver uma grande porta se abrindo e grandes oportunidades aparecendo. Isso acontece com a proibição para os creyentes frequentar as escolas católicas romanas. Por favor, em sua libreta, o segundo párrafo diz que no início do século XIX, 70% de las pessoas eram analfabetas e as escolas protestantes foram ferramentas importantes em la formação e evangelização de los espanhóis. Esse nome é muito importante guardar. Dom Frederico Frinder, okay? Que com este apelido seguro não é espanhol, não? Construiu o Colégio El Porvenir. O Colégio El Porvenir foi construído em 1897, aqui mesmo em Madrid. Uma grande revolução para chicos e chicas. Em este período, os alunos eram apartados, não estudavam juntos chicos e chicas. Pero o protestantismo vino, hermanos, para revolucionar. Quem estudou a reforma protestante sabe que a reforma protestante é uma revolução em todos os sentidos. Então, uma grande diferença das escolas protestantes para as escolas católicas em este período era que poderiam frequentar chicos e chicas. E isto para
O ano que estamos aqui em la história é um grande avanço e um grande passo de los protestantes. Mire, para su libreta, diz assim: desde o início, aberto a pessoas de outras confissões religiosas. Mira que Jesus é aquele que nos libera de todo e traz liberdade à gente, não? Porque aunque os cristianos de outras religiões não poderiam frequentar as escolas católicas, ao revés, não funciona a mesma coisa. As escolas protestantes, hasta el dia de hoje, é assim. E em la época eram abertas a las outras religiões para que pudieran venir e serem educados e ensinados em las escolas protestantes. Seguimos aqui em nosso contenido, não? Diz assim: se pudo manter com limitações e restrições hasta a guerra civil. Já vamos falar acerca das fechas da guerra civil, ¿vale? Tras a vitória de Franco, todo se vino abaixo. O início que se mantuve foi este que reabre as portas, ou melhor, o único que se mantuve foi este que reabre as portas solamente depois da morte de Franco. Eu não quero aqui despertar paixões políticas, não é minha intenção, mas eu tenho e tampouco despertar ódio político, não a nenhuma parte, mas eu tenho que ser honesto com a história. E a história relata que o governo de Franco foi um grande prejuízo para os protestantes e evangélicos da época, porque nós conhecemos bem a história e sabemos que as alianças políticas com a Igreja romana eram muito fortes, não? Ao ponto de ser a única aliança religiosa política possível em aquele momento. Então, se todo aquele que não era da Igreja do Estado era um herege. E era a partir deste momento aqui, irmãos, nós vamos começar a ter grandes problemas. Os protestantes voltam à história como os primeiros dias e desfrutam de uma pequena liberdade por poucos anos, não? Com a instalação da Segunda República, já falaremos acerca desse tema, pero quando começa a Guerra Civil, todo isto se vai abaixo. E todas as coisas que os crentes construíram em esses poucos anos da Segunda República de Liberdade, começa a cair, não? Então, foram muitíssimos prejuízos para a igreja em este período histórico. Em la próxima página, por favor, há a foto do colégio El Porvenir, que está em la calle Bravo Murillo, aqui mesmo em Madrid, número 82. Então, se vosotros, quando passar por delante deste colégio, vão saber que é um colégio protestante e não é qualquer, é o primeiro colégio protestante de Espanha, o único que sobreviveu ao período de Franco, não? E pode reabrir suas portas, então, a los alunos. Há vídeo do colégio, e eu quero apresentar a vosotros, pedir para Thales preparar e poner aí para nós outros, o vídeo que habla acerca do colégio El Porvenir. Por favor, vamos assistir este vídeo e já seguimos com a classe. Você pode volver o áudio a princípio? Aí se queda melhor, que estamos sem o sonido. Cada iglesia evangélica que se inauguraba aparecía una escuela. Sí, porque en el ámbito evangélico ya Lutero mismo dio mucha importancia a la educación como forma de desarrollo de la persona. En España la educación muchas veces sirvió para crear súbditos. Por eso es que llegamos al siglo XIX, al tercer tercio del siglo XIX, con un analfabetismo del 70% de las personas. Bueno, entre los varones, entre las mujeres mucho más alto. La Primera República es el primer momento en la historia de España de cierta tolerancia religiosa. Un cortísimo espacio de tiempo donde se registran más de 100 escuelas anexas a la Iglesia protestante, entre ellas el Colegio El Porvenir, en Madrid. El colegio fue fundado ya en su origen, ya en el siglo XIX, con algunos rasgos de una modernidad increíble, como por ejemplo que en el siglo XIX fuera un colegio de chicos y chicas. No solamente eso, sino que poco después de su apertura tuvo un internado mixto, más revolucionario todavía. Y además siempre estuvo abierto a cualquier confesión religiosa o a personas que no la tuvieran. Había una buena parte de alumnos también que era de gente que no aceptaba
el nacionalcatolicismo en el sentido de la simbiosis que siempre ha habido entre la Iglesia Católica y el Estado en el ámbito educativo. Sorprendentemente, eso se pudo mantener prácticamente hasta la Guerra Civil, con limitaciones, con restricciones, sí, pero hasta la Guerra Civil. Tras la victoria de Franco, todo eso se viene abajo. El único colegio que nosotros sepamos de todo Madrid, evangélico, que se mantiene es este. Muchos evangélicos son perseguidos, se marchan fuera del país bajo la acusación de ser republicanos, rojos y también masones. Pero no solamente persecución, sino también se desvirtúa constantemente lo que creen. Solamente hay que ir a los diccionarios de la época o a los libros escolares de la época para ver cómo se desvirtúa. Los protestantes, cuidado, que llevan cuernos y rabo, ¿no? Los protestantes rompen la hostia, la forma sagrada, ¿verdad? La pisotean, la escupen. O sea, yo he escuchado historias de lo que los protestantes hacen. Yo recuerdo que mi padre siempre nos inculcó el respeto que a nosotros no nos daban, que nosotros lo teníamos que tener con los demás. Sin querer caer en victimismos, pero, por ejemplo, a mí no me dejaban jugar con los chicos pequeños de los vecinos. Bueno, los padres les decían que no jugaran con nosotros. Entonces mi padre conocía este centro y pensó en enviarnos aquí. Es con la muerte de Franco, o ya a las puertas de la muerte de Franco más bien, cuando el colegio puede recuperar su estatus de colegio reconocido y abierto. Muy bien. Hermanos, los creyentes, y yo no sé por qué, pero es una verdad histórica, siempre fueron acusados de ser masónicos, ¿no? Incluso por la dictadura franquista. Y hasta el día de hoy, usted a veces escucha alguna acusación en la internet que algunos pastores son masónicos. Y hay gente hasta que comparte video por los grupos de WhatsApp, ¿no? Con acusaciones de pastores evangélicos masónicos. Es una forma que el enemigo encontró de acusar y atacar a los pastores, aunque sin ninguna prueba, ¿no? Porque dice que si los masónicos es una sociedad secreta, pero ya fue más secreta que hoy, ¿no? Hoy ya no es tan secreta. Entonces, ¿cómo la gente sabe de estas cosas, ¿no? Pero solo para que quede este detalle más acerca de la historia, que fue una forma que el enemigo siempre tiene intentado acusar los pastores. Además, una cosa que me gustaría sublinhar acerca de este video es que la gran mayoría, o casi 100%, de las instituciones evangélicas en España, las instituciones, digamos, paraeclesiásticas, no estoy hablando de las iglesias, están en las manos de los españoles. Y yo alabo al Señor por esto, como la FERED, que hablaremos más adelante, como el Colegio El Porvenir y tantas otras. Porque yo creo que como iglesia misionera, este es nuestro propósito, que nuestro protagonismo va bajando e eles podem aceder ao lugar de liderazgo na igreja. E eu quero aqui abrir parênteses como pastor de uma igreja, porque o Senhor me despertou há alguns meses acerca disto. Porque eu mirei o liderazgo da igreja e 90% do liderazgo da igreja era brasileiros. E eu disse, algo não está bem, porque em esta igreja não congregam só brasileiros. Há irmãos en el caso de la congregación de Málaga, de 6 nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, el Señor me molestó, voy a hablar así, ¿no? Me molestó sim por varios días, que nosotros deveríamos traer ellos para la plataforma y para el lugar de liderazgo. Porque si nuestra misión como misioneros es esto, significa que en mi vejez, si Jesucristo no volver, vamos poner siempre esta cuestión, ¿no? Si Jesucristo no volver, yo quiero estar en las sillas, pero contemplando aquí los nativos de esta nación,
presidindo as igrejas, liderando as igrejas, coordenando os cultos, pero isto não deve ser solamente um desejo de nós outros. Temos, e isso o Espírito Santo ministrava muito forte a meu coração, vosotros hablam que este é vosso desejo, pero não é suficiente, são vosotros que estão com o liderazgo em las manos, e têm a oportunidade de dar a eles oportunidade. Então, eu me alegro quando eu, em el culto, não toco em el micrófono. Não toque em el micrófono, porque eu sei que a obra do Senhor está crescendo. E a igreja já não depende mais de mim para seguir adelante. Em el sentido de organização, claro, porque a igreja como corpo de Cristo nunca dependerá de nós, pero nós sabemos de la importância del hombre em las organizações religiosas. Pero quando a organização, quando o culto já não dependa mais do pastor para funcionar, nós estaremos descansados em el Senhor, porque cumplimos nossa missão. Muito bem, hermanos, vamos seguir aqui em nosso material. Para os que chegaram um pouquinho mais tarde, eu estou na página de número 11. Mira, agora estão listos, não? Página de número 11. A Segunda República está abaixo aí da foto do Colégio Porvenir. Al amparo del régimen igualitario y la libertad religiosa proclamada no sin ciertas restricciones, en la República los evangélicos españoles vivieron un corto periodo de cierta estabilidad y crecimiento de sus congregaciones. Bueno, nosotros tenemos aquí un corto periodo de estabilidad, que es el periodo de la Segunda República, que va de 31 a 36, de 1931 a 1936. São só os 5 anos. Pero 5 anos, hermanos, eu comecei a estudar acerca desses 5 anos e eu não entendo de forma racional, humana, como os protestantes em 5 anos construíram tantas coisas em Espanha. Eles estavam tantos anos enclausurados que quando houve um pouquinho de liberdade, eles se poneram a trabalhar. E por 5 anos construíram escolas. Nós escutamos aqui e disse que cerca de 100 escolas já haviam em el período que começou a guerra civil. Então, eles trabalharam muitíssimo em estes anos. É uma lástima que ao fim do ano 36, Espanha passa por uma guerra civil. E aí todo o trabalho feito, praticamente todo o trabalho feito, foi destruído. Não, por isso que nós temos muito poucos elementos históricos físicos, onde podemos ir, venir, ver e visitar, porque a partir desta fecha nós começamos aí um período de destruição de todo o trabalho feito por os missionários. Mira, a Constituição Republicana de 1931 diz que o Estado espanhol não tem religião oficial. Atenção, isto só dura por 5 anos, ok? Esta Constituição Republicana só dura hasta a Guerra Civil, hasta 36. Então, ele diz assim, o Estado não tem mais religião oficial. E os crentes se poneram a trabalhar muitíssimo e aproveitaram este cambio na Constituição. Agora vamos falar acerca da persecução durante a Guerra Civil Espanhola e o franquismo, ok? A Guerra Civil Espanhola começou el 17 de julho de 1936, quando os generales Emílio Mola e Francisco Franco iniciaram uma sublevação, ¿sí? Para derrotar a república elegida democraticamente e o regime político instaurado tras ellas. Lesionaram gravemente os ativos do protestantismo. Durante a Guerra Civil Espanhola, o regime franquista perseguiu a los protestantes e obrigou a muitos pastores a abandonar el país. A próxima página diz que, uma vez acabada a guerra, se confiscaram as traduções não católicas da Bíblia e se cerraram as escolas protestantes. Al acabar a guerra, se suprime a liberdade de consciência e o franquismo intenta borrar a memória histórica do protestantismo espanhol. Os creyentes são perseguidos e marginalizados e a liberdade de consciência suprimida. Acorda que eu falei com vosotros em uma das classes que todo governo ditatorial intenta borrar a memória histórica. Foi o que aconteceu aqui em Espanha. Por isso que nós temos a impressão que nada foi feito. E dizemos assim, quando começamos a ver quantas igrejas foram construídas, quantas escolas foram construídas, quantas Bíblias foram traduzidas, pero pensamos, onde está todo isto? Não? Por que nós
temos a impressão que nada foi feito em Espanha, que não progredimos, não caminhamos. Não, hermanos, muitíssimo trabalho foi feito. O que passa é que a partir deste momento houve um trabalho muito forte para borrar todo o trabalho hecho por los creyentes, ¿no? La memória histórica. Por isso, queimar livros, queimar Bíblias, poner fuego em templos, em igrejas. Muitos pastores misioneiros tiveram que regressar a seu país. Então, foi um momento muito duro para a igreja, onde os creyentes quedaram uma vez mais proibidos de expressar sua fé. Por isso temos a impressão de que nada foi hecho, pero muito trabalho sim fizeram nossos irmãos. Eu estou na página de número 12, em el segundo párrafo. Quantos estão comigo? Aunque en el fuero de los españoles en 1945 se permitió la práctica privada, ¿okay? El protestantismo sufrió una situación de discriminación legal y los servicios protestantes siguieron estando prohibidos en público, hasta el extremo de no poderse realizar en edificios que estuvieron identificados exteriormente como lugares de culto. Entonces, assim, você pode professar sua fé, pero de forma privada. Não pode haver serviço público, culto público. Não pode fazer isto em edifício. Edifício não pode estar identificado. Ou seja, aí dentro de sua casa, o culto com sua família, vosotros hasta que podem fazer, pero de forma secreta e não de forma pública. Então, a igreja passa por este processo histórico, que é claro que nós falaremos agora de 36 a 45, pero vosotros conhecem a história. Eu imagino que este processo não acaba aqui, as coisas só começam a melhorar a partir de 1976, não? Então, nós temos um largo período onde os creyentes não podem expressar sua fé de forma pública, nem poner um cartel de uma igreja, nem ter um sítio aquilado como local de culto, nada, nada. As famílias se resumem a estar dentro de sua casa de forma oculta, fazendo seus cultos. Pero quando começamos a estudar melhor a história, hermanos, nós nos alegramos de ver que, aún assim, as famílias juntos se reuniam para orar. Não? Diz que os padres hasta orientavam seus filhos que deveriam orar, pero não poderiam orar muito alto, para não molestar os vizinhos e para não ter problema. Não me acordei de Theo, não? Jéssica tinha que dizer, Theo, um pouquinho menos, não? E se os filhos começavam a orar de forma assim mais intensa, a família tinha que acalmá-los para que eles não foram molestados por los vizinhos e por las autoridades. Pero os verdadeiros creyentes nunca deixaram de reunir-se para orar e para clamar ao Senhor Jesucristo, porque nós sabemos a importância da organização religiosa. Sabemos a importância de la denominação, pero também sabemos que isto não é a igreja de Jesus como organismo vivo. A igreja de Jesus sigue aún sem templos, não? E falando acerca de templos, é importante também entender que hasta el dia de hoje, o governo espanhol só entende como templo os locais de culto da Igreja Católica Apostólica Romana. Para eles, isto não é um templo, isto é um local de culto. Eles reconhecem hasta o dia de hoje que templo é um templo católico. Os demais solamente são locais de cultos. E locais de culto de todas as religiões. Sacerdote, em el sentido mesmo legal, é o sacerdote católico. Nós outros somos registrados como ministro de culto. É uma generalização de todas as outras religiões como religiões secundárias. Então, eu, o pastor, aqui somos registrados e reconhecidos como ministro de culto, mas não como um sacerdote cristiano. Não, o sacerdote cristiano para a igreja é o cura, e o templo para o governo é o templo católico. Nós nos resumem como locais de culto e ministro de culto, pero de maneira general. Não, ministro de culto pode ser ministro de culto de qualquer religião. E locais de culto pode ser um local de culto de qualquer religião. Muito bem, seguimos para nossa libreta, página de número 12, habla acerca de la perseguição religiosa em la Espanha de Franco, ok? Os protestantes haviam recebido com esperança a Segunda República. Não era por menos. A discriminação que haviam padecido
Secularmente, los había convertido de hecho en ciudadanos de segunda. La confessionalidade del Estado hasta 1931 les planteava dificuldades a la hora de sepultar a seus mortos, se não era por el rito católico. Muitos cadáveres permaneciam dias e dias sem enterrar, pudrindo-se por el enfrentamento com as autoridades católicas. Não se davam su visto bueno a la inhumación e asseguravam que os restos les perteneciam, porque apesar de la conversão herética, segundo a Igreja Católica, claro, haviam sido bautizados. O governo civil era quem tinha a última palavra em estas controvérsias, não? E quase sempre obrigava a enterrá-los tal como lo ditaminava a Igreja Católica. Essa mentalidade sigue na mente de algumas pessoas. Franciele aqui vai se acordar. Há uma irmã em nossa igreja que quando lhe perguntada acerca, oh, que bueno que a irmã está aqui na igreja, está vindo já há mais de um ano, então a irmã é evangélica, ela disse, não, sou católica. Eu disse, pero está aqui todos os domingos, não? Vem mais a la igreja que os creyentes de la igreja? E ela disse, não, porque eu sou bautizada na igreja católica. Então, em sua mente, ela só passará a ser evangélica a partir do momento que se bautiza. E a igreja tinha esta linguagem, esta compreensão, que a gente, quando niños eram bautizados na igreja católica, então se perteneciam à igreja, aún mesmo depois de sua conversão, eles eram propriedades da igreja, mesmo depois de muertos, porque eram bautizados por la igreja. E isso havia muita dificuldade para a liberação de los cuerpos para as famílias, porque como eram propriedades de la igreja, eram herejes, as famílias tinham muita dificuldade para a liberação destes cuerpos. Seguimos aqui, hermanos, em sua libreta, diz que os problemas se planteavam igualmente a la hora de casar-se. Mira como hacían a vida de los creyentes impossível. Muitos matrimônios civis foram denegados por las autoridades, se por los prometidos evangélicos não disponiam del correspondente certificado de apostasia, el qual era casi impossível de conseguir por los múltiples travas que se lhe poniam. Então, os crentes evangélicos necessitavam de um certificado de apostasia para casar-se. Imagina que coisa, não? Como era muito difícil, porque é assim, hermanos, aqui em Espanha, hasta hoje funciona assim para os protestantes. Quando temos alguns direitos, eles nos dão o direito, pero põem um montão de travas, um montão de obstáculos, para que seja impossível nós outros adquirir o direito. Vou te dar um exemplo. Temos direito a um local de culto, pero conseguir o permisso para abrir um local de culto aqui, há tantas travas e tantas normativas que se hace casi impossível para a grande maioria das igrejas ter seu permisso de local de culto. Você tem o direito, pero vou fazer tu vida impossível para que você não tenha acesso a este direito. E nós outros que trabalhamos, e incluso o pastor que trabalha na parte administrativa da igreja, sabe destas questões, que mesmo com o direito em la lei, em la prática, para ter acesso a estes direitos, há um montão de problemas. Isto passava também com os crentes na hora de casar. Le poniam um montão de coisas, um montão de exigência que fazia com que os crentes não poderiam casar-se por la igreja. Outro problema, o serviço militar. Está em el próximo párrafo, por favor, penúltimo párrafo de la página 12. Diz que o serviço militar representava também um problema para os protestantes, não? Que tinham a missa católica de la jura de bandeira, já que se les obligava a arrodilhar-se delante de la consagração del cuerpo de Cristo. Muitos de eles se negavam a hacerlo, porque lo consideravam um ato de idolatria, porque lo tinham que soportar penas severas de prisão, assim como maltratos físicos, psicológicos durante anos. Então, se os crentes também tinham este problema, essas dificuldades com o serviço militar, porque o rito de jura de bandeira era comandado por la igreja, com missas, com ritos cerimoniais,
com arrodilhar-se delante de imagens, por exemplo, e os crentes, é claro, se negavam a hacer este rito. E ao negar-se a hacer este rito, passavam a ter problemas com as autoridades. O último párrafo, por favor, em sua libreta, diz que o dia 21 de setembro de 1936 se ditou uma ordem, está aí uma ordem, eu creio que é uma ordem, não? Por la que se dispuso que as enseñanzas de la religión e, aí seria uma grega, e história sagrada foram obrigadas em las escolas nacionais. Em la atualidade, nós outros enfrentamos, e falava com os pastores, um problema semelhante. Então, em las escolas, a enseñanza católica passa a ser obrigatória, não? Então, se os crentes, a partir deste momento, tiveram acesso a essa escola, era obrigada, uma das assignaturas era obrigada a enseñanza católica. O que passa em los dias de hoje é que a atualidade, o governo que temos, intentam poner em el currículo, poner como obrigatórias asignaturas como ideologia de gênero, não? Que encontra os princípios de los creyentes. E nossos niños, e nós temos niños aqui na escola, sabemos que desde pequenos já vêm para casa com tarefas para hacer em casa, com notas, não? Aonde ele é obrigado a fazer algo que vai em contra seus princípios. E em esta época era a enseñanza católica. Hoje já não é mais obrigatória a enseñanza católica na escola, pero de outra maneira, aún em estes dias, o governo intenta poner como obrigatório algumas coisas que vão em contra os valores de los cristianos. Sempre a igreja será perseguida. Só cambia a maneira que nos persigue. Sempre vamos ter persecução. Não pensa que hoje em dia não há uma persecução distinta de los dias atuais. Cambiou a forma, a estratégia, pero sempre. ¿Por quê, hermanos? Eu vou te explicar. Há duas instituições fundadas por Deus: a família e a igreja. A família é uma instituição divina. Por isso o diabo hará de todo para destruir as famílias. Por isso as famílias sofrem tanto e passam por tantos problemas. Porque a família é a base da sociedade e a base da igreja. A igreja é formada por famílias. Además, o diabo, nosso inimigo, não tem parte na família. Ele não pode constituir família. Por isso ele odia as famílias e sempre hará de todo para derrotar as famílias. A segunda instituição é a igreja, porque assim como a família, o diabo não tem parte em la igreja, não pode pertencer à igreja de Jesus, e a igreja é outra instituição divina. Por isso, a família e a igreja sempre sofrerão ataques do inimigo, sempre passarão por lutas e sempre serão atacados. Não espere descanso para sua família, porque diz a Bíblia que o diabo está ao nosso alrededor, rugindo como um leão, buscando devorar-nos. Ele sempre intentará afetar nossas famílias. Ele sempre intentará afetar a igreja, porque são instituições divinas a qual ele não tem parte. Há um ódio tremendo do diabo quando ele vê a família unida, quando ele vê o padre, o matrimônio, os filhos. Há um ódio porque ele não pode desfrutar desta felicidade. Você sabe a felicidade de ser padre, de ser madre, de ter um irmão ou uma irmã, pero ele não pode gozar desta felicidade. Você sabe a felicidade de pertencer à igreja, de ser lleno do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, de ser bautizado com o Espírito Santo. Imagine o ódio do adversário quando vê um creyente falando em línguas estranhas, porque ele não pode ter acesso a estas coisas. Então, não espere o dia que a igreja terá descanso. Sabe, irmãos, será o dia que Jesus volver para buscar a sua igreja e instaurar su reino. E o diabo, de uma vez por todas, ser derrotado por el Senhor Jesucristo. Mientras estamos aqui na terra, sofreremos persecução. Pero há uma promessa: eu estou com vosotros todos os dias. É todos os dias. Em los mejores dias, Ele está com nós. Pero em los peores dias, Ele está com nós.
aunque aún más fuerte, yo creo, en los peores días, porque dice que aunque por valles de sombra y de muerte pasara, Él estaría con nosotros, ¿no? Nosotros no deberíamos temer. El Salmo de número 46 declara que Él es nuestro refugio, es nuestro auxilio, presente em los dias de angústia. Ele está com nós e Ele sempre estará com a igreja. Quantos dizem amém? Muito bem, cambiamos a página, hermanos. Página de número 13, agora estão listos. 1937. La devoción a la Virgen María mediante la colocación de su imagen, preferiblemente en la advocación de la Inmaculada Concepción, se establecieron las formas en las que el maestro debería instruir a los niños en esta devoción. La inclusión de la religión católica en los programas educativos como materia obligatoria dio a la Iglesia un papel que jamás había tenido en los tiempos modernos, puesto que incluso en los tiempos de la monarquía era posible para los padres que sus hijos recibieran enseñanza religiosa no católica. Mira, esto los católicos entendieron muy pronto, la importancia de la educación de los niños. Y es algo que nosotros como iglesia debemos estar muy atentos. Y los jesuitas hicieron un trabajo muy importante en este sentido para la iglesia. Una reeducación, ¿no?, de los niños. Entonces, por eso que la iglesia católica tiene colegios en todos los países donde conquistó y donde estuvo. Por isso que o Império Romano, que foi o império maior do mundo em este período, o maior império do mundo este mundo, plantou escolas, não? Porque para reeducar os niños segundo a seus preceitos e segundo as suas doutrinas. E é algo que nós devemos também entender, a importância de los niños em la igreja. Por muito tempo a igreja quitou os niños del culto e puso dentro de uma sala solamente para não molestar os padres. Pero hoje nós entendemos a importância de levar os niños para serem ministrados em um linguagem onde eles possam entender. Pero em la igreja, nossos niños estão participando de um culto, de uma enseñanza e recebendo a palavra do Senhor, porque entendemos o valor destes niños, que não são a igreja del futuro, são a igreja de hoje. Eles são membros da igreja e pertenecem à igreja. Às vezes às vezes quando algum irmão me pergunta quantos crentes há em Málaga, e eu digo de los números, ele diz, pero allí estão inclusos os niños. Eu digo, claro, meu irmão, porque os niños são gente, não? Eles estão aí. Então, eu cuento todos os niños da igreja. Não estou contando as embarazadas por agora, pero a partir do momento salió para fora, é membro da igreja, não? E porque são preciosos para o Senhor. E nós alabamos a Deus, porque a igreja está cada vez mais madurando em esta visão, crescendo em esta visão, e nós vemos niños desde muito temprano sendo instruídos em la palavra do Senhor Jesucristo, não? Muito bem, hermanos, seguimos. Em 1900, terceiro párrafo, ¿vale? En el año de 1936, los protestantes disponían de iglesias, atención para el año 1936, disponían de iglesias, escuelas, periódicos, editoriales, hospitales, hogares de ancianos y órfanos. Se concentravam basicamente em Andaluzia, Madrid, Catalunha, Baleares, Galícia. Estou lendo muito a Bíblia, Galícia, e manteniam em suas aulas cerca de 7.000 niños e niñas. Então, mira como o crescimento e o labor da igreja. Quanto a igreja já havia construído em el ano de 1936. Seguimos para o próximo párrafo. Diz que a incautação de los bienes de las confissões não católicas se levou a cabo mediante la acción de las delegaciones de asuntos especiales y del servicio de recuperación de documentos. Muitos lugares de cultos protestantes foram assaltados, incautulados e temporariamente retenidos, ou incluso destruídos por las bombas de la aviación sublevada, como ocorreu com uno
de los templos de la Iglesia Espanhola Reformada Episcopal em Valência. Esta igreja foi destruída por uma bomba, não? Destruíram a igreja. Ou seja, não só a persecução ao pastor da igreja, que vamos falar agora, como todo o patrimônio. Mira, todo o patrimônio que os creyentes haviam construído hasta este momento foi confiscado por el governo, foi retenido por el governo, quando não foram destruídos por las autoridades de aquele momento. Seguimos, hermanos, porque esta parte vai falar de um homem que ha dado sua vida por el evangelho, não? La incautación de los bienes não foi, sin embargo, lo peor que le sucedió a algunos miembros de la comunidad evangélica y anglicana de la España de aquel entonces. Se tiene constancia de fusilamientos de pastores y de penas de cárcel para los mismos en Andalucía, Zaragoza, La Rioja, Mallorca y Zamora. Uno de los casos que más han trascendido, quizás debido a su amistad con Miguel Anamuno, es el del pastor Atilano Coco, pastor de la Iglesia Española Reformada Episcopal y maestro de la Escuela Evangélica en Salamanca. Su detención se produjo entre el 29 al 30 de julio de 1936. La fecha se deduce por el contenido de las cartas que enviaba a su familia desde el cárcel. En ellas señalaba que en ningún momento se le informó acerca del motivo, ¿no?, de su detención, y tampoco se le tomó declaraciones en todo el tiempo que duró su cautiverio. Su última misiva tiene fecha de 7 de diciembre de 1936. Se fue también su último día de vida, ya que fue fusilado la noche, la próxima página, del 8 de diciembre, al parecer en el monte de la Orbada, a 24 kilómetros de Salamanca, y lo enterraron en el Cubo del Vino en Zamora. Entonces, ese es uno de los hombres que en este período, sobre tantos outros que nós sabemos e outros que não há registro histórico, não? Que ha dado sua vida por amor ao Evangelho. Tu já está de pé, significa que eu tenho que parar. Bueno, me hace reflexionar acerca de hasta que ponto nós estamos dispostos a sofrer por la causa del Evangelho. Hasta onde é o limite que eu estou disposto a sofrer, não? Por amor ao Evangelho. Será que quando um irmão me mira assim ao revés, já não vou mais à igreja? Será que quando passa algo que me aburre, não já? Então, irmãos, me leva a pensar hasta que ponto de verdade estamos dispostos a sofrer por la obra del Senhor Jesucristo, não? Então, que quede para reflexionar, para nós reflexionar, que para que nós estivermos aqui esta tarde de forma confortável em esta silla, muito sangue foi derramado em esta nação, não? E hoje a grande maioria de nós não será morto, e eu creio que quase todos nós não seremos mortos por confessar a Jesucristo como Salvador. Então, hermanos, que o Senhor esta tarde pueda hablar a nossos corações e nós podemos dizer que nada e nadie poderá me separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a muerte, persecuções, hambres, el dolor, nada podrá nos separar de Jesus.
dice la Biblia que aquele que for fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida eterna. Y nuestro propósito es ser fiel al Señor hasta la muerte, porque cuando llegarmos en los cielos, el Señor estará nos esperando para la boda del Cordero. Y Ele que es fiel recompensará a cada uno de nosotros segundo sus obras. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a aplaudir al Señor.